Olá a todos, tudo bem? Então, hoje estamos no videocast da matéria de Comunicação e Extensão Rural da Agronomia da FAG. Eu sou o João Victor Pompeu, acadêmico do sétimo período integral da Agronomia. Esse aqui é o meu colega Jonathan. Se apresente aí, Jonathan. Olá, meu nome é Jonathan, faço agronomia. É um prazer aqui hoje estar entrevistando a professora Ana, do curso de agronomia, coordenadora do curso, e valorizando uma profissional que há tanto tempo administra o curso de agronomia com tanto primor. Então a gente vai estar dividindo aqui esse momento e esperamos contribuir aí durante o período. Muito bem. Então, professora Ana Paula, por favor, se apresente e conte sua experiência, o que a senhora faz, quantos anos a senhora está na profissão, por favor. Oi, bom dia, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Apesar da rouquidão, Jonathan também, né, Jonathan? Saindo de uma gripe, mas nós estamos aqui para trazer o conhecimento. Então, eu sou Ana Paula, coordeno o curso de agronomia da FAG e, né, falo mais uma vez, estou muito feliz de trocar umas ideias com vocês sobre como é, né, essa administração do curso. Muito bem. Então agora, a primeira pergunta, o nosso colega aqui, Jonathan, vai fazer. Então, Jonathan, primeiramente. Professora Ana, eu falo também como produtor rural e também acadêmico do curso, uma das grandes dificuldades que o produtor enfrenta é administrar, de fato, a sua atividade, a agronomia ou a agricultura. Altos e baixos da produção, preços diferentes ano a ano, custos de produção, e a gente vê que a maior dificuldade hoje do produtor não é nem na gestão em si de pragas e doenças, mas justamente na condição de administrar os recursos disponíveis para que ele consiga operar e prosperar na atividade, né? Então a pergunta é: como o curso de agronomia da FAG contribui para seus acadêmicos sobre a importância da eficiência da administração rural? Então, na verdade, o curso de agronomia, né, é extremamente amplo, com muitas áreas de atuação. E uma das áreas de atuação é justamente essa parte de gestão, a gestão rural, o agronegócio, a economia. Então, o curso ele tem ao longo dele cadeiras, né, disciplinas que a gente fala, que trazem esse assunto. Para quê? Para que o aluno, né, que seja formado aqui, ou melhor, o profissional, né, que vai ser formado aqui na FAG, ele tenha também essa expertise. Já que muitos de nossos acadêmicos vão fazer a sucessão familiar. Isso é um processo bastante comum aqui, né? Então, claro que a gente tem acadêmicos que não têm ainda relação com o agro, estão criando esse vínculo com a agronomia, mas tem muitos que já estão lá na propriedade do pai e tudo mais. Então, uma das principais maneiras que a gente faz é justamente através de disciplinas que, né, o deixam mais aptos a essa gestão. A gente tem essa visão de que o acadêmico, mesmo que ele não vá assumir uma condição de agricultura familiar na produção da família, ele vai ser inserido em alguma atividade de uma grande propriedade ou até mesmo de uma grande indústria, e que a administração muitas vezes não está assistida naquele empreendimento. E o engenheiro agrônomo, no caso, vai ter que fazer essa função, mesmo que por duplicidade de função, no caso, né? Assumir essa função de administrar os recursos que ele tem dentro daquela atividade. Como que você analisa que ele tem essa capacidade? Qual que seriam as disciplinas que ele encontra para que supra essa necessidade? Isso, você falou muito bem, Jonathan. A gente, como profissional, muitas vezes no campo, você vai ter que ter o olhar do todo, né? Isso. Você não pode ir lá e resolver, às vezes, só um problema. Se você está dando uma assistência técnica mais integral e tem essa abertura junto ao produtor rural, realmente você tem que fazer o olhar, às vezes, de várias situações de logística da propriedade, às vezes até de funcionários, a parte de compra e venda, né, desses produtos, o armazenamento desses produtos. Então, na verdade, como tudo na agronomia, não é algo pontual que eu vou encontrar numa matéria, né? Como você falou assim, quais disciplinas?
realmente são muitas, porque para eu entender, de repente, da gestão de como que eu vou armazenar meus grãos e depois colocar isso no mercado, as disciplinas, por exemplo, de armazenamento de grãos, mas a disciplina de agronegócio, onde eu entendo as cadeias produtivas, elas vão ser fundamentais para essa pessoa. Elas se complementam, né? Se complementam para a pessoa entender como que ela vai poder auxiliar o produtor nesse aspecto. Mas, quando eu penso em administração, eu tenho que administrar até o time de aplicação, eu tenho que administrar o MIPIL e o MID, né? A gente sabe que hoje a gente não pode ir aplicando por aplicar, a gente tem que ter esse cuidado do manejo integrado de doenças e de pragas. Então, tudo isso acaba sendo um administrar. E por isso que a agronomia ela acaba abraçando tantas matérias assim. Então, existem sim matérias de gestão no curso, como eu falei no começo, mas existem o quê? Uma série de matérias que se interligam para que você tenha as decisões da maneira mais correta. Isso eu posso presenciar e testemunhar como acadêmico do 8º período, que uma matéria sempre está correlacionada com a outra e uma engrenagem que vai para a dianteira, no caso, né? A gente nota que é sempre uma construção, durante as matérias, a gente vem crescendo nessa formação de uma administração rural, né? Isso, e essa colocação, sabe, João, que o Jonathan fez, ela é muito, muito legal e muito verdadeira. E o aluno que está se construindo aqui na FAG, que percebe isso, ele vai mais longe. Por quê? Porque você não pode enxergar o curso como quadradinhos, né? Aí eu tenho aqui, ó, terminei ento, pronto. Terminei fito, pronto. Não. Tudo se relaciona no campo, como uma gestão. Quando você é gestor de qualquer coisa, eu como gestora da coordenação, né? Sim, né? Gestora desse curso de agronomia, eu tenho que olhar para tudo. Eu não vou poder só olhar para o aluno, só olhar para o professor, só olhar para a estrutura, só olhar para o projeto político-pedagógico. Eu tenho que olhar para tudo, para que tudo se encaixe de uma maneira adequada e que faça sentido, né? Então, na formação do agrônomo, ele tem que perceber isso. São muitas disciplinas, mas essa construção, né, que a gente vai fazendo para que uma peça vá se encaixando a outra e, ao final, a gente tenha realmente um quebra-cabeça perfeito, né, formado ali. Professora, a gente pode ver que é uma complexidade imensa no curso e nós sabemos também que a senhora faz com primor, porque o curso da agronomia, quando começou, você não era coordenadora nisso, mas já começou junto com o curso. Inclusive, todos nós ouvimos e sabemos, não só apenas no Brasil, mas inclusive em outros países, como no Paraguai e na Argentina, os profissionais da agronomia formados na FAG são bem conceituados por serem ótimos profissionais. Entendeu? Por terem uma ótima carga acadêmica e serem bons de conseguir transmitir o que querem. Então, eu gostaria de pedir à senhora, que tem essa experiência tão grande, sabe, que tanta coisa a senhora faz. Semana retrasada a senhora fez, semana retrasada, no momento que nós estamos aqui, fez a CEAGRO, que é a Semana da Agronomia, a senhora organiza tudo. Eu queria saber qual que é a dificuldade, quais são as dificuldades em geral de administrar o curso, tanto alunos, professores, administrar tudo isso. Tantas coisas que me faltam palavras para explicar, sabe? Sabe, João, eu penso assim, que primeiro, uma pessoa que administra algo que é grande, imagina quantos alunos, um colegiado aí também com quantos professores, a primeira item que você tem que ser organizado, né? Então, esse é um pré-requisito de um bom gestor, a organização. Então, a organização e planejamento vai fazer toda a diferença no resultado final. Quando você está organizado, ninguém te atropela, né? Exatamente. Daí você sabe, né, como diz, o passo a passo ali. Eu acho que um segundo ponto muito importante é você ouvir os diferentes lados. Para você ser um bom gestor, você tem que ouvir. Você não pode ter só o olhar do aluno, no caso do curso que a gente falando, ou só o olhar do professor, ou só o olhar da direção, né? Você tem que somar os olhares para poder você ser mais assertiva possível, né? Da maneira mais assertiva possível. Então, eu tenho que ver por quê?
Porque esses olhares são diferentes, né? É aquela história, cada um enxerga sob o seu prisma. Cada um enxerga o seu prisma, né? Alunos, às vezes, têm um preconceito com o professor, às vezes gostam do professor. Professores também, às vezes, têm uma coisa, acreditam outra. Isso é inerente ao ser humano, né? Exato. Então, para você fazer a gestão disso, você tem que olhar isso. E você tem que estar antenado também com as novidades e com as leis e as regras. Por quê? Porque, por exemplo, para um curso funcionar, não é assim, eu quero ter um curso ali, a instituição abre. Ela tem que seguir regras, a gente obedece ao Ministério da Educação. Então, eu tenho que estar sempre atenta ao que o Ministério da Educação manda para atualização de grades, precisamos mudar. Você vê, há 2 anos atrás, a gente teve aquela inserção dos projetos de extensão. Então, querendo ou não, a gente tinha que fazer essa adequação. Mas eu tenho que estar de olho também ao conselho da nossa categoria, né? Que é o CREA e o CONFEA. Então, eles também dão diretrizes, nos impõem diretrizes que a gente tem que seguir para ter um agrônomo, um engenheiro agrônomo formado e poder depois ter todas as atribuições previstas ali. Então, é um somatório, sabe? A gente dizer que tem uma receitinha do sucesso, eu não penso que exista. Eu acho que é um trabalho duro, é um trabalho de observação e é um trabalho de ação. E de pensar sempre assim, eu quero formar os melhores profissionais. E eu não formo sozinha. Isso é muito importante também. Qualquer gestor tem que pensar que ele sozinho não é nada. Você tem que ter uma equipe que realmente vista a camisa. Então, por isso que o curso de agronomia, a gente tem professores extremamente comprometidos, né? E isso é muito importante, eles têm que ser valorizados, eles têm que entender a função deles e a importância deles dentro do processo. Eu tenho que ter os alunos como vocês, né, que são meus alunos, que curtam isso aqui, né? Que enxerguem, nossa, como vale a pena eu estudar na FAG, como vale a pena eu ser agronomia FAG. Então, é toda essa somatória que faz o curso, né, ter o sucesso que tem. E os egressos, como você muito bem falou agora mesmo. Porque é isso que dá o maior orgulho e isso é também que mostra a qualidade do nosso trabalho aqui. Por quê? Porque depois a gente apresenta para o mercado e o mercado que está absorvendo e gostando dos nossos profissionais. Eu digo com propriedade. Quando comecei o curso, eu pensei que ia ser mais uma aula normal, porque o recente ia ser do ensino médio, né? Mas eu agora estou saindo da faculdade do último ano, né? E vou me sentir triste ao sair, porque eu me sinto parte dessa família. Porque isso, muito do responsável disso é a professora Ana Paula e a equipe dela, administrativos, professores, porque o tratamento é tão bom aos alunos, sabe? Você precisa de algo, precisa de alguma ajuda, precisa, sabe? Tô com uma dificuldade em tal coisa, algum documento, vai lá na secretaria, eles se ajudam. Então, eles dão... É raro ver uma instituição que dá importância ao aluno. Infelizmente, no nosso país é isso. Às vezes, os alunos não têm tanta importância igual a FAG, igual a professora Ana dá. Então, isso é a melhor parte dessa faculdade. Quem entra aqui e realmente se sente parte disso aqui, defende isso aqui. Alguém fala mal, fala, não é assim. Essa é a minha faculdade, esse é o meu curso. Eu adoro esse curso. Então, digamos assim, para saber agora algo mais, eu queria saber quais são as qualidades que a senhora, como administradora, acha que um administrador, um auxiliar da administração, algo assim, quais são as qualidades principais que essa pessoa precisa ter para administrar? Quais são elas? Tá, então, ressaltando, organização, oitiva, então, saber ouvir as pessoas para tomar as decisões. Eu acho que são estar atenta ao que tem de mais novo, né, ao que tem de mais aplicado e trabalhar muito. Né? Eu acho que esses são os itens, porque nada vai, assim, cair do céu e falar, nossa, tá pronto. Você falou da SEAGRO que a gente teve. A SEAGRO foi um trabalho de meses até, você decidir pelos palestrantes, você impulsionar os seus acadêmicos a produzir aquelas maquetes, a produzir resumos científicos, a se interagir. Então, é uma somatória. Você vê o City Farm, que a gente tem também no curso, que, claro, hoje é um evento já institucional, mas começou tudo com o curso de agronomia. Então, é o quê? É esse trabalho árduo de ir fazendo essa transformação e envolver os alunos, professores, funcionários, né? Toda a comunidade. Professora, o nosso tempo está se encerrando, mas foi um prazer receber a senhora, foi um prazer entrevistarmos. Eu falo por mim, o Jonathan, acho que pensa parecido também. Foi uma experiência incrível que nunca esqueceremos. Obrigado, professora. Que bom.
Obrigado, professora. Ressaltando, então, é a matéria de Extensão e Comunicação Rural. A professora Ana é coordenadora e também é professora dessa disciplina. Obrigado pela atenção e até mais. Eu agradeço, fico super feliz de ver vocês se desenvolvendo, porque a comunicação, né, já que o Jonathan tocou nesse assunto, a comunicação é algo que traz um diferencial profissional. E através dessa disciplina, a gente tenta fazer vocês vivenciarem essa comunicação. Muito obrigada, meninos.